Olá, meus amores, tudo bem? Estamos aqui para a nossa próxima aula. Hoje, dia 30/6/2020, nossa aula agora é de matemática, com o tema situações problemas, que vai se falar sobre quais são as situações problemas. Hoje é a divisão. Já trabalhamos situações problemas envolvendo a adição e multiplicação, situações problemas, que foi a última, sobre a subtração, e hoje nós vamos ver as situações problemas que envolvem a divisão, que é uma revisão do que nós já fizemos anteriormente, tá certo? Então vocês vão pegar o livrinho de vocês, o livro 4, e abrir lá na página 163, tá? Que eu vou explicar o conteúdo para vocês antes de nós passarmos para o exercício de aplicação. Lá no livro 4, na página 163, tem situações que envolvem a divisão, são de uma quantidade ou a medida em partes iguais, né? Iguais, estão relacionadas com a operação da divisão. Além disso, quando queremos descobrir quantas vezes uma quantidade ou medida cabe em outra, também usamos a divisão. Lembre-se desse estudo realizado nos capítulos anteriores e resolva os exercícios das atividades a seguir com atenção. Ou seja, quando nós queremos dividir determinadas quantidades em quantidades iguais, nós usamos a divisão, né? E quando nós vamos compartilhar, quando nós precisamos fazer medidas, também medidas em que ficam as partes iguais, nós também precisamos usar a divisão. Então prestem bastante atenção no exercício de hoje para que vocês possam compreender e fazer todas as atividades corretamente. No exercício de aplicação, temos: em certa comunidade, um grupo de pessoas fabrica vasos de cerâmica. Em um dia, a produção de 485 vasos será embaladas em caixas contendo 8 unidades cada caixa, tá? Depois serão transportadas para uma cidade próxima, onde serão vendidas em uma feira. Os vasos que sobrarem são embalados junto com a próxima produção. Sabendo disso, responda o que se pede. Letra A. Quantas caixas serão usadas para este transporte? Nós vimos que a produção era de 485, e quantas caixas eram preciso para transportar? 8 caixas, então você vai ter que dividir a produção pela quantidade, né, de caixas. Quantas caixas serão usadas para este transporte? Então você vai precisar fazer a divisão. E lá na letra B está perguntando quantos vasos sobraram. Por que está perguntando? Porque você vai ter que fazer a divisão aqui. E se só tiver sobra, é uma conta não exata, né? Nós já vimos sobre isso. Aí então, se sobrar algum vaso que não, né, que sobrou das caixas, você vai indicar aqui na letra B a quantidade de vasos que sobrou. Se não sobrou, não se preocupa. Na questão 2, um grupo de pessoas observou que há muitos desperdício de comidas em feiras, supermercados e restaurantes. Alimentos que ainda são próprios para o consumo, mas que, por diversos motivos, são descartados. Ou seja, muita gente estraga alimento, né? Enquanto muitos andam, né, necessitando daquele alimento que muitas vezes jogamos fora, né? Desperdício. Pensando nisso, esse grupo montou uma organização que recolhe alimentos que sobram. Depois de recolhidos, esses alimentos são distribuídos em locais que cuidam de moradores de rua. Nessa semana, conseguiram recolher frutas que serão distribuídas em pequenas porções colocadas em sacolas. Veja no quadro quantas frutas de cada tipo o grupo conseguiu arrecadar.
Ou seja, o grupo ele sai em busca daqueles alimentos que não vai mais ser vendido nos supermercados, então, e que esteja ainda em condições de consumo. Eles pegam, eles fazem a higienização, colocam em sacolinhas de plástico para fazer essa doação. Então eles conseguiram maçã, laranjas e bananas. E ao lado vocês estão vendo as quantidades de cada fruta que eles conseguiram arrecadar. Agora calcule quantas sacolas serão usadas para distribuir cada fruta, de acordo com a quantidade dada por sacola em cada item. Letra A. As maçãs serão distribuídas colocando-se 9 unidades por sacola. Quantas sacolas serão necessárias para essa distribuição? Então, quantas maçãs conseguiram arrecadar? 639. Quantas sacolas eles têm que montar com maçãs? 9. Então, você vai dividir a quantidade de maçã por 9 sacolas. Isso é só questão de interpretação. Letra B. As laranjas serão distribuídas colocando-se 7 unidades por sacolas. Tá? Quantas sacolas serão necessárias para essa distribuição? A mesma coisa, você vai ver quantas laranjas eles arrecadaram e fazer a divisão pela quantidade de sacolas que vai ser distribuídas. Letra C. As bananas são distribuídas colocando-se 4 unidades por sacolas. Tá? Quantas sacolas serão necessárias para essa distribuição? É a mesma coisa. Você vai observar quantas bananas foram arrecadadas e dividir pela quantidade de sacolas. 3. Cristina está preparando uma festa e calculou que cada convidado comeria uma média de 9 salgadinhos. Se ela pretende comprar 270 salgadinhos, quantas pessoas, incluindo ela, Cristina, poderão participar da festa de acordo com a média de consumo de salgadinhos? Então, você vai ver quantos salgadinhos ela vai comprar e dividir pela quantidade de convidados, incluindo ela. 4. Carlos tem um pequeno pomar com pés de laranjas. Ele colheu 306 laranjas e pretende separá-las igualmente em 6 sacos, a fim de facilitar o transporte. Quantas laranjas deverão ser colocadas em cada saco? Ou seja, você vai ter que observar quantas laranjas foram colhidas e a quantidade, né, de sacos. Letra número 5. O gráfico mostra quantos alunos há em cada turma do 1º ao 5º ano na escola em que Raquel estuda. Observem o gráfico. O gráfico é esse desenho que vocês estão vendo aqui, colorido, tá? A quantidade de alunos por turma. Amanda é uma funcionária que costuma organizar eventos no colégio, como uma divertida gincana. Ela deve distribuir os alunos dessa turma em 4 equipes, com o mesmo número de alunos, mas ficou em dúvida se dividiria os alunos de cada ano escolar por 4 ou seria um sorteio com todos os alunos. Pensando nessas ideias, faça o que se pede. Letra A. Distribuindo os alunos de cada ano nas equipes, calcule quantos alunos teria cada equipe em cada ano. Alunos por equipe no 1º ano. Quantos alunos? Aí você vai ter que calcular, ou seja, quantos alunos tinha no 1º ano? No 1º ano eram 28 alunos. Então, quantas equipes ele quer formar? 4. Então, você vai dividir a quantidade de alunos por quantidade de equipe, tá? E assim, as outras turmas também. Na questão B, quantos alunos no total terá cada equipe? Depois que você terminar de responder a letra A, é que você vai conseguir responder a letra B. Por quê? Porque você precisa saber o total de alunos por cada equipe, tá? Responda com base nas respostas do item anterior, foi o que eu acabei de explicar. Letra C. Outra opção que Amanda pensou para distribuir os alunos foi colocando os meninos de todos o nome de todos os alunos em uma urna e fazia a distribuição das equipes de acordo com um sorteio. Nesse caso,
calcule a soma de todos os alunos dos 5 anos escolares e depois calcule quantos alunos seriam distribuídos por equipe. Então, você vai calcular primeiro todos os alunos, você vai pegar a quantidade de alunos, calcular tudo e depois dividir pelas 4 equipes que vai ter, né? Que teria. E na letra D, o resultado dos itens B e C devem ser iguais. Você concorda? Converse sobre essa coincidência com os colegas e o professor. Dê sua opinião sobre qual critério de distribuição você considera mais adequada. Dividir os alunos por turma ou fazer uma única distribuição, sorteando, misturando, né, os alunos de todas as turmas. Né? Eu acredito que misturando todos os alunos ficaria uma gincana, né, em que não ficava uma turma mais forte que a outra. Então acho que ficava uma turma bem legal para se competir uma com a outra, misturando todos os alunos. E na página seguinte, meus corações, nós temos um exercício proposto que é para casa, tá? Essa é uma atividade, vai estar bem facinha também. Como vocês já estão super craques na divisão, não vai ter problema, tá bom? Eu desejo para você que está em casa, fazendo sua atividade, uma excelente aula para você.